Mais uma vez, os brasileiros voltam às urnas. No dia 7 de outubro de 2018, será realizado o primeiro turno das eleições gerais. Os eleitores vão escolher o presidente e o vice-presidente da República, senadores, governadores e vice-governadores, deputados federais, estaduais e distritais. Para que tudo dê certo, o país conta com o trabalho dos cidadãos, que exercem o papel de mesários. No dia da eleição, a Justiça Eleitoral se faz presente em todos os 5.570 municípios brasileiros. São quase 2 milhões de mesários preparados para atender no dia da eleição mais de 147 milhões de eleitores. É gigante essa força-tarefa da democracia e grande parte de nós, mesários, somos voluntários nessa importante ação de cidadania. Então, mesmo que você seja um mesário experiente, que já tenha participado de outras eleições, preste bastante atenção nas informações e novidades deste treinamento. Um trabalho que mobiliza o país inteiro, tem cidadania e amor pelo Brasil. Eu sou a Andréia e convido vocês a me acompanharem para saber como é o dia de um mesário na eleição. Eu já baixei o aplicativo de mesário da Justiça Eleitoral no meu celular. Você já baixou o seu? O processo de votação tem início às 8 horas da manhã em todo o país. Para isso acontecer, pontualmente às 7 da manhã, os mesários precisam estar na sessão para deixar tudo prontinho. O presidente da mesa receptora é a maior autoridade da sessão eleitoral. É o presidente que inicia e encerra a votação na urna eletrônica. Ele deve manter a ordem na sessão e, se necessário, pode pedir apoio à polícia. Verifica as credenciais dos fiscais dos partidos e coligações. Nomeia eleitores para substituir mesários faltosos. Comunica imediatamente ao juiz eleitoral as ocorrências que dependam dele para serem resolvidas. Antes da votação, o presidente da mesa confere a data e o horário registrados na urna. Verifica se a urna e os cadernos de votação correspondem corretamente ao município, zona e seção eleitorais. Adota os procedimentos para a emissão da zerésima. Durante a votação, é o presidente da mesa que precisa zelar pela preservação da lista de candidatos. Ele também é responsável por digitar o número do título do eleitor no terminal do mesário, autorizando-o a votar ou a justificar a ausência. E, além disso, é possível que haja dúvida quanto à identidade do eleitor. Nesse caso, o presidente será o responsável por receber as impugnações formuladas pelos mesários, fiscais ou qualquer eleitor. O presidente da mesa tem tarefas fundamentais na sessão eleitoral. Quando acaba a votação, o presidente é responsável por retirar a mídia de gravação de resultados da urna e relacrar o compartimento, e também por providenciar a entrega dos materiais conforme orientações do cartório eleitoral. E como um cidadão consciente, ainda deve cuidar da preservação da urna, da embalagem e da cabina que serão entregues à Justiça Eleitoral para serem utilizadas em outras eleições. É uma função de muita responsabilidade, mas ainda bem que o presidente tem ajuda. Um dos mesários o substitui na sua ausência. Vamos entender agora quais são suas funções. Agora vou explicar as funções dos demais mesários. É papel dos mesários identificar o eleitor, localizar o nome dele no caderno de votação, ditar o número do título eleitoral ao presidente, colher a assinatura do eleitor no caderno de votação quando não houver habilitação biométrica, entregar o comprovante de votação ou de justificativa e devolver os documentos do eleitor. Os mesários também têm que registrar as ocorrências, anotar tudo o que acontece no dia da eleição e lançar na ata ao final do dia. Devem organizar a fila, ficar atentos aos eleitores prioritários, receber o eleitor na porta e verificar se está tudo certo com os documentos, organizar a entrada e controlar a movimentação das pessoas na sessão. Devem verificar, em caso de um eleitor chegar aqui para justificar a ausência, se está correto o preenchimento do formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral. Este aqui. Tem que checar se o eleitor, ao sair, recebeu o documento de identificação e o comprovante de votação.
E depois das 17 horas, se ainda houver fila, precisam distribuir as senhas de entrada do último eleitor até o primeiro. Os mesários ainda ficam à disposição para cumprir outras tarefas que o presidente atribuir. Fiscalização dos partidos políticos. No dia da eleição, os candidatos registrados e os fiscais podem fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações. Cada partido ou coligação pode nomear, para cada mesa receptora de votos, 2 fiscais, que devem atuar um de cada vez. Os fiscais também podem atuar em mais de uma sessão e é permitido aos partidos realizarem substituições. E lembre-se, a fiscalização não pode interferir em qualquer hipótese no voto dos eleitores e nem no nosso trabalho de mesário. Caso a atuação dos fiscais perturbe a ordem no local de votação, o presidente pode solicitar que se retirem da sessão. Uma novidade: nas eleições de 2018, os fiscais poderão acompanhar a urna e todo o material referente à votação, do início ao encerramento dos trabalhos, até sua entrega na junta eleitoral. Agora vamos ver na prática como funciona todo o trabalho. O presidente está conferindo o material para ver se está tudo certo. Urna eletrônica, cabina de votação, lista de candidatos, caderno de votação, formulário de ata da eleição, almofada para carimbo, senhas, canetas, folhas em branco, envelopes, embalagem para guardar a mídia de resultados retirada da urna, manual do mesário e guia rápido, lacre, fita adesiva, cartazes indicativos das proibições de propaganda na sessão, formulários de requerimento de justificativa eleitoral, além do formulário de identificação do eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida. O presidente deve estar atento e conferir a etiqueta de identificação para ver se estão corretos os números da seção, da zona eleitoral e do município. E atenção, os lacres da urna precisam estar rubricados. É hora de ligar a urna. Não tem segredo, é só seguir o manual, conectar o cabo da urna na tomada de energia elétrica, ligar a urna girando e retirando em seguida a chave ou pressionando o botão, conforme o modelo da urna. Mas atenção! Sempre deve manter a chave presa ao cabo do terminal do mesário, caso a urna seja do modelo com chave. Depois é importante verificar as informações que vão aparecer na tela da urna. Se estão corretos os dados referentes a município, zona, seção, data e hora e se a urna está operando com energia elétrica. Confira também se o caderno de votação corresponde à seção que aparece na tela da urna. Agora vamos colocar o terminal do mesário sobre a mesa do presidente. E instalar a cabina de votação ao redor da urna, de modo a preservar o sigilo do voto. Qualquer ocorrência fora da normalidade, o presidente comunica ao juiz eleitoral e aguarda para ver que providência deve tomar. Está quase tudo pronto. Falta imprimir a zerésima. Zerésima? O que é isso? A zerésima é um documento importante, emitido a partir das 7 horas para dar transparência às eleições, pois comprova que nenhum voto foi gravado na memória da urna eletrônica. Veja os procedimentos que o presidente deve realizar. Depois que a urna já foi ligada, basta apertar a tecla Confirma para emitir a zerésima, onde estarão registrados todos os candidatos e nenhum voto. Por isso que se chama zerésima, para provar que a urna tem 0 voto. Se houver algum fiscal presente, convide-o para acompanhar o procedimento. Comece a imprimir o mais cedo possível, porque se a lista dos candidatos for grande, a impressão pode demorar um pouco. A zerésima deve ser assinada pelos mesários e pelos fiscais presentes. O presidente deve guardar a zerésima para que seja enviada à junta eleitoral, após o encerramento da votação. Atenção! Em hipótese alguma, inicie a votação em caso de zerésima ilegível ou não impressa. Se necessário, comunique ao cartório eleitoral.
Este ano temos novidade. Após a emissão da zerésima, a urna está apta a registrar o comparecimento dos mesários. Veja como é simples. No terminal do mesário, apenas digite o número do título do mesário e aperte Confirma. Para encerrar o registro e aguardar o início da votação, aperte Corrige. Os mesários que não estiverem presentes nesse momento podem ser registrados ao final da votação, quando o procedimento será repetido. Tudo pronto! Está na hora! A votação tem que começar às 8 horas em ponto. E olha só, já tem gente chegando! Um dos mesários orienta os eleitores na fila e controla a entrada e a movimentação das pessoas na sessão, respeitando a ordem de chegada. Claro que há eleitores que têm preferência. Eleitores maiores de 60 anos e, entre estes, os maiores de 80 anos, enfermos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, grávidas e lactantes e aqueles acompanhados de criança de colo, candidatos, juízes eleitorais e seus auxiliares, servidores da Justiça Eleitoral, promotores eleitorais e policiais militares em serviço. Atenção! A preferência para votar deverá observar a ordem de chegada desses eleitores, ressalvados os idosos com mais de 80 anos, que terão prioridade sobre os demais eleitores, independentemente do momento da sua chegada. Veja o exemplo desse senhor. Ele tem mais de 80 anos e, apesar de não ser obrigado a votar, não abre mão do seu direito de cidadão. Para votar, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. Pode ser carteira de identidade, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira nacional de habilitação, passaporte e ainda duas novidades: o e-título, que é a via digital do título de eleitor emitida por meio do aplicativo da Justiça Eleitoral, e o DNI, Documento Nacional de Identidade. Caso tenha alguma dúvida na identificação, consulte o manual do mesário. Lembre-se de registrar na ata. Agora o eleitor é encaminhado à mesa. Um dos mesários recebe o documento de identificação, localiza o nome dele no caderno de votação e dita o número do título ao presidente. O nome social deve ser utilizado para tratamento do eleitor se constar do documento de identificação apresentado ou do caderno de votação. Precisamos ficar muito atentos ao localizar o eleitor no caderno de votação e ao digitar o número do título. Caso o eleitor tenha nome social, lembre-se de procurá-lo no caderno de votação pela ordem alfabética. Dirija-se a ele ou a ela sempre pelo nome social. O presidente digita o número do título no terminal do mesário e aperta Confirma. Aparecem no visor o nome do eleitor e o número do seu título. Se os dados apresentados pelo eleitor estiverem corretos no terminal, o presidente aperta novamente Confirma. No caso de identificação biométrica, o sistema indicará que seja posicionado o dedo polegar ou indicador sobre o sensor biométrico. É fácil lembrar. São os dedos que fazem a pinça. O eleitor retira o dedo do sensor biométrico e aguarda. Após o reconhecimento da digital, aparecerá a mensagem Eleitor reconhecido com sucesso. O presidente aperta novamente a tecla Confirma para habilitar o eleitor a votar.
Antes de votar, o eleitor deixa os seus pertences em uma mesa auxiliar. Em seguida, dirige-se à cabina e vota. Quando o eleitor estiver votando, o próximo já pode dirigir-se à mesa. Um dos mesários verifica se o eleitor recebeu de volta os documentos e o comprovante de votação antes de sair da sessão. Atenção! Destaque o comprovante correspondente ao turno da eleição. Tem um detalhe importante nesse momento. Se o eleitor for uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, poderá ser acompanhado e auxiliado por alguém de sua confiança para votar. E aqui uma outra novidade. A pessoa que auxiliará o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida deverá identificar-se perante a mesa receptora e não poderá estar a serviço da Justiça Eleitoral, de partido ou de coligação. Esta assistência ao eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida deverá ser anotada em ata. Ao eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida que desejar registrar sua situação no cadastro eleitoral, será distribuído o formulário para identificação do eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, o qual deverá ser preenchido pelo eleitor, datado e assinado ou registrada sua digital para encaminhamento ao cartório eleitoral ao final dos trabalhos da mesa receptora. Tudo certo e mais um voto computado, mas algumas situações especiais podem ocorrer no dia da votação. Quais são elas? Biometria do eleitor não reconhecida. Uma situação que pode ocorrer é a biometria do eleitor não ser reconhecida na primeira tentativa. E neste caso, o que se faz? No terminal do mesário aparece eleitor ou eleitora não reconhecido ou reconhecida. Essa mensagem também será mostrada caso o eleitor demore mais de 15 segundos sem posicionar o dedo no sensor. Após a mensagem, o mesário aperta Confirma para iniciar uma nova tentativa de leitura da digital do eleitor. O mesário pode fazer isso até 4 vezes, sugerindo ao eleitor que, inclusive, posicione outro dedo no sensor. Se ainda assim não houver reconhecimento das digitais, o presidente confere se o número do título do eleitor digitado no terminal do mesário está correto. Se estiver, confirme a identidade do eleitor, pergunte a ele o ano de seu nascimento e digite no terminal do mesário. Estando certa a informação, o eleitor já pode votar. Nessa situação, ele assina o caderno de votação e o mesário coloca a sua digital no sensor do terminal do mesário para autorizar o procedimento. Essa ocorrência precisa ser registrada na ata por um dos mesários. O presidente tem mais uma tentativa para digitar o ano de nascimento e, persistindo a não identificação, ele orienta o eleitor a procurar o cartório eleitoral. Com a questão solucionada pelo cartório, o eleitor poderá retornar para votar até às 17 horas. Outra situação que pode ocorrer é o eleitor não ter dados biométricos cadastrados na urna eletrônica. Nesse caso, não há problema, pois as urnas permitem que os eleitores da sessão que não tenham dados biométricos cadastrados possam votar normalmente. Quando digitar o número do título no terminal do mesário, vai aparecer a mensagem "Eleitor ou eleitora não possui dados biométricos". O presidente aperta Confirma e autoriza o eleitor a votar. Atenção! Nesse caso, o eleitor assina o caderno antes de ir para a cabina de votação. Existem outras situações excepcionais que podem acontecer. É importante ficar atento para saber como agir. O eleitor é autorizado a votar, não vota e se retira da cabina. Uma situação que pode ocorrer é o eleitor não votar e se retirar da cabina. E neste caso, o que se faz? O presidente deve aguardar até que apareça no terminal do mesário a mensagem "O eleitor está demorando, não votou".
Nesse caso, o presidente pode ajudar, mas sem interferir no voto e sem olhar a tela do terminal do eleitor. Se não tiver jeito, o presidente deve digitar o código de suspensão até completar todos os campos e depois apertar a tecla Confirma para suspender o voto. No terminal do mesário aparece a mensagem: o eleitor não votou, não entregar comprovante. Apertar a tecla Confirma e informar ao eleitor que ele poderá retornar para votar até às 17 horas. Se na verdade o eleitor apenas estiver demorando um pouco, mas continua votando, não há necessidade de suspender o voto. Daí basta apertar a tecla Confirma. O eleitor não vota para todos os cargos e se retira da cabina. O presidente deve aguardar até que apareça no terminal do mesário a mensagem: o eleitor está demorando, votou parcialmente. Apertar a tecla Confirma. Se o eleitor de fato não conseguiu ou se recusou a votar em todos os cargos, é necessário digitar o código com o número 5 até completar todos os campos e depois apertar a tecla Confirma para liberar a urna para prosseguir a votação dos demais eleitores. Aparece no terminal do mesário o seguinte: o eleitor votou, pode entregar o comprovante. Apertar a tecla Confirma. Atenção! O voto não registrado pelo eleitor é considerado nulo. O presidente informa ao eleitor que ele não pode votar novamente. Nesse caso, entregue o comprovante. No dia da eleição, o eleitor que se encontrar fora de seu domicílio eleitoral pode justificar sua ausência. Um dos mesários recebe o formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral, corretamente preenchido com o número do título de eleitor, além de um documento de identificação com foto, e dita o número ao presidente. O presidente digita o número no terminal do mesário e aperta Confirma. No terminal do mesário é informado que o eleitor não pertence àquela sessão. O presidente aperta novamente Confirma para efetivar a justificativa. O sistema solicitará os 4 dígitos do ano do nascimento do eleitor para aceitar a justificativa. O presidente digita o ano e aperta Confirma. O mesário anota no comprovante do eleitor a unidade da federação, o F, a zona eleitoral e a seção de entrega da justificativa. O presidente então aperta pela 3ª vez a tecla Confirma, liberando a urna para o próximo eleitor. Se ocorrer uma falha com a urna, o presidente, à vista dos fiscais presentes, desliga, espera um pouco e reinicia a urna. Depois, digita no terminal do eleitor o código de reinício, que é o número 1, até completar todos os campos. E depois, aperte a tecla Confirma. Agora, se depois desse procedimento a falha persistir, eu peço apoio técnico do cartório eleitoral e solicito a um dos mesários para registrar o ocorrido na ata. O dia foi longo e a votação está quase chegando ao fim. Às 17 horas, encerra a votação em todo o país, mas o trabalho dos mesários ainda não acabou. E agora? Caso haja eleitores na fila, um dos mesários entrega senhas aos presentes, do último eleitor da fila para o primeiro, e recolhe os documentos de identificação oficial.
Após o atendimento do último eleitor, ele inicia os procedimentos de encerramento da votação. No terminal do mesário, o presidente digita o código de encerramento. São 4 dígitos para a zona, 4 para a seção e 4 noves e então aperta Confirma. Aparece a pergunta: encerramento de votação confirma? No terminal do mesário, o presidente digita o número do título do mesário e tecla Confirma para passar ao próximo a ser registrado. Todos os mesários presentes devem ser registrados. Quando o presidente apertar Corrige para encerrar o registro e finalizar o procedimento, aparecerá a mensagem: Procedimentos de encerramento. Siga as instruções da tela do eleitor. Os procedimentos seguintes serão efetivados somente no terminal do eleitor, que indica imprimindo primeira via do boletim de urna. Por favor, aguarde. Após a impressão da primeira via do boletim de urna, a tela traz a mensagem: verifique se o boletim de urna foi impresso completamente e de forma legível. Após a verificação, o presidente aperta Confirma para a emissão das 4 vias restantes do boletim da urna e do boletim de justificativa. O presidente e os mesários precisam rubricar todas as vias. Os fiscais de partidos que desejarem também podem rubricar. Depois disso, o presidente aguarda a mensagem solicitando a retirada da mídia de resultado. Atenção! Somente retire a mídia de resultado após a apresentação da mensagem anterior. E para retirar a mídia, o presidente deve romper o lacre e retirar a tampa do compartimento da mídia de resultado. Retirar a mídia com cuidado. Recolocar a tampa no local de onde foi retirada e lacrar novamente o compartimento. Guardar a mídia no envelope apropriado para envio à junta eleitoral. Imprimir até 5 vias extras do boletim da urna, se solicitadas por partidos políticos e coligações, imprensa ou Ministério Público. O presidente deve dar o destino adequado para as 5 vias obrigatórias do boletim da urna, do boletim de justificativa e do boletim de identificação de mesários, conforme o manual. Todo boletim de urna tem impresso um QR Code. É esse código aqui. Ele pode ser identificado pela maioria dos aparelhos celulares que têm câmera fotográfica e um aplicativo para leitura de QR Code. Esse código mostra os dados de apuração da sessão eleitoral contidos no boletim de urna. Assim, qualquer cidadão poderá comparar o boletim de urna gerado na sessão eleitoral com o boletim de urna eletrônico, disponibilizado no site do TSE. Esse procedimento demonstra a transparência da eleição e atesta a credibilidade da urna eletrônica. Depois chega a hora de desmontar tudo, aguardar a mensagem Fim dos trabalhos na tela do terminal do eleitor, desligar a urna com a chave, que deve ser mantida presa ao cabo do terminal do mesário ou pressionando o botão conforme o modelo da urna, retirar o cabo da tomada, guardar a urna na caixa. Estamos quase chegando ao fim. Restam agora os registros na ata e assinaturas. Os mesários devem registrar NC ou não compareceu nos locais das assinaturas dos eleitores que não votaram. Os comprovantes não devem ser destacados. Os mesários não podem esquecer de preencher o formulário de ata da mesa receptora de votos com todas as ocorrências da sessão e do andamento da votação. Providenciar a assinatura na ata de todos os integrantes da mesa e dos fiscais que o desejarem. Guardar a ata após preenchida e assinada em envelope apropriado. Providenciar a devolução da urna conforme instruções específicas. Encaminhar para a junta eleitoral a mídia de resultado, a zerésima, a ata da mesa receptora de votos, as 2 vias do boletim da urna, a via do boletim de justificativa, do boletim de identificação dos mesários e os formulários de justificativa e de identificação da pessoa com deficiência, os cadernos de votação e demais materiais, conforme orientação do cartório eleitoral. O presidente deve reter uma das vias do BU para comparar os resultados da sessão eleitoral com os que serão divulgados no portal do TSE na internet. Se identificar alguma inconsistência, deve comunicar imediatamente ao juiz eleitoral.
E o dia chega ao fim. Quem ganhou foi a democracia e você que exerceu seu direito de cidadão. Hoje você viu não apenas como é um dia de eleição, mas como é importantíssimo o trabalho de cidadãos que se somam à Justiça Eleitoral para que tudo corra bem nas maiores eleições informatizadas do mundo. Aos 2 milhões de mesários, nosso muito obrigada! Vamos agora saber quem vai estar nos diversos locais de votação a serviço da Justiça Eleitoral no dia das eleições. Cada local de votação tem, no mínimo, um coordenador. O coordenador é o braço direito do mesário, é a ponte entre o mesário e o cartório eleitoral. Por isso, se houver algum problema na sessão eleitoral ou dúvidas no decorrer dos trabalhos, entre em contato com o coordenador. Ele será o seu primeiro suporte. Outra missão do coordenador é receber do cartório eleitoral o material das sessões, repassando-o aos presidentes. Ao final dos trabalhos, é também o coordenador quem recebe o material dos presidentes, encaminhando-o ao cartório eleitoral. No caso de algum membro da mesa faltar, fique atento a estas recomendações. Se o presidente da mesa receptora, que é a maior autoridade da sessão, não comparecer até às 7h30, assumirá a presidência o primeiro mesário e, na sua falta ou impedimento, o segundo mesário ou o secretário, nessa ordem. Portanto, os mesários substituirão o presidente, de modo que sempre haja quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral. Essa substituição também deve acontecer se o presidente sair da sessão, para almoçar, por exemplo. A prestação de serviço como mesário é obrigatória por lei. O mesário que não comparecer aos trabalhos da mesa receptora de votos deverá se justificar perante o juiz eleitoral no prazo de 30 dias. A não apresentação de justificativa dentro do prazo legal ou seu indeferimento sujeita o faltoso ao pagamento de multa, cujo valor varia de R$ 35,14 a R$ 351,40, ou a suspensão de até 15 dias, se o faltoso for servidor público ou autárquico. As penas citadas serão aplicadas em dobro se a mesa receptora de votos deixar de funcionar por culpa dos faltosos. A pena também será aplicada em dobro ao membro de mesa receptora de votos que abandonar os trabalhos no decurso da votação e não apresentar ao juiz justa causa em até 3 dias. Todos os mesários poderão se ausentar da sessão eleitoral para almoçar, mas o retorno após o horário de almoço é obrigatório. O mesário que não retornar sem justa causa incorrerá em abandono dos trabalhos. Para que não haja dúvidas quanto ao seu comparecimento à sessão eleitoral, não deixe de assinar a ata da eleição. É na ata que deverão, inclusive, ser anotadas eventuais dispensas e trocas de mesários. Não deixe de receber o seu atestado de comparecimento ao final dos trabalhos de votação. Ele será mais uma prova de sua presença na mesa receptora de votos. Além disso, servirá como documento comprobatório do seu direito a folgas no trabalho pelos serviços prestados à Justiça Eleitoral. As atividades na sessão eleitoral começam bem cedo.
Os membros da mesa devem chegar até às 7 horas da manhã. Ao chegar ao local de votação, o presidente recebe do coordenador o material que será utilizado na sessão. Além da cabina de votação e da urna eletrônica, é preciso conferir o conteúdo da pasta malote, que fica guardada dentro da caixa da urna eletrônica. Veja agora os itens que você vai encontrar na pasta malote. Ao abrir a caixa da urna eletrônica, o presidente vai encontrar a pasta malote, que é verde, de bordas amarelas, fechada com zíper. Dentro dessa pasta vão estar canetas na cor azul e na sessão eleitoral só podem ser utilizadas canetas exclusivamente na cor azul ou preta. Almofada para carimbo, que é utilizada para colher a impressão digital de eleitores analfabetos e dos que estão impossibilitados de assinar. Envelope pardo para guardar documentos indicados na etiqueta. Embalagem para condicionar a mídia de resultado. Envelope com lacre para compartimento da mídia de resultado, e ressalto que esse lacre é para ser colocado na urna eletrônica. Ao final dos trabalhos, o lacre deve ser rubricado pelo presidente da sessão. Requerimentos de justificativa eleitoral para serem utilizados por eleitores que queiram justificar o voto. Envelope para guardar os requerimentos de justificativa eleitoral preenchidos. Lista de candidatos. Senhas para serem distribuídas aos eleitores que estiverem na fila às 17 horas, manual para mesários, crachás, impressos para serem afixados na sessão eleitoral, avaliação para mesários, caderno de votação e ata da mesa receptora de votos, régua, que é para auxiliar na retirada dos comprovantes de votação do caderno, folhas em branco para rascunho e um checklist para o presidente da sessão conferir os materiais encaminhados pelo cartório. Os envelopes vão conter uma etiqueta de identificação. Leia o conteúdo da etiqueta e siga as orientações. Vamos ver agora como ligar a urna eletrônica. Olá! Veremos agora a forma correta de manuseio e instalação da urna eletrônica. Sugerimos que ao abrir a caixa, observe atentamente a forma como cada componente da urna está disposto. Verifique a etiqueta com o número da zona e da seção. Verifique se os lacres estão rubricados. E lembre-se, qualquer irregularidade deve ser informada ao coordenador e registrada em ata. Posicione a urna em local adequado, evitando que a luz incida diretamente na tela. Conecte o cabo da urna na tomada de energia elétrica mais próxima. Não use fita adesiva para fixar os cabos. A nossa sugestão é que sejam colocadas algumas cadeiras sobre o trajeto dos cabos. Coloque o terminal do mesário na mesa do presidente. Instale a cabine de votação ao redor do terminal do eleitor, de modo a preservar o sigilo do voto. Ligue a urna, girando a chave e retirando-a em seguida. Atenção, não retire a chave do cabo do terminal do mesário. Vamos falar da zerésima, que é um documento impresso para demonstrar que não há nenhum voto gravado na memória da urna eletrônica. Você pode imprimir esse documento às 7 horas da manhã, mesmo que não haja nenhum fiscal de partido na sessão. Caso o fiscal chegue depois da impressão, mostre a ele a zerésima e convide-o a assinar no campo próprio. O ideal é começar a imprimir a zerésima até no máximo às 7h30, porque, se o número de candidatos for grande, a impressão pode demorar. E nada de puxar a zerésima, hein? Deixe-a sair da urna sozinha, lentamente. Coloque a mão embaixo apenas para servir de apoio. Assim que ela for assinada, guarde a zerésima no envelope próprio e coloque-o na pasta malote. E vamos combinar uma coisa? Os componentes da mesa deverão votar quando houver pouco movimento na sessão. Lembre-se de disponibilizar cadeira para acomodar crianças que não sejam de colo e estejam acompanhando os pais. Veja a seguir algumas situações especiais que podem acontecer durante a votação. Na hipótese de falha na urna, em qualquer momento da votação, o presidente deverá desligar e religar a urna, digitando o código de reinício da votação.
Esse código é composto pelo número 1, repetido 12 vezes, e vai estar escrito numa etiqueta colada no terminal do mesário. O procedimento de reinício deve ser feito na presença de fiscais. Persistindo a falha, o presidente deve comunicar o fato ao coordenador do local de votação e este solicitará a presença de um técnico de urna. A ocorrência deve ser registrada em ata. Durante a votação do eleitor, se a urna for desligada, o voto não será registrado e ele deve votar novamente. Se o eleitor estiver demorando para votar, o terminal do mesário vai alertar o presidente através de uma mensagem. Podem acontecer duas situações. Situação 1. O eleitor é autorizado a votar, mas não vota. O presidente deve aguardar que apareça no terminal do mesário a mensagem: o eleitor está demorando, não votou. Deve, então, apertar a tecla Confirma. No terminal do mesário, aparece a pergunta: o eleitor está votando? O presidente aperta, então, a tecla Confirma e pode ajudar o eleitor, sem interferir no voto e sem olhar a tela do terminal do eleitor. Se o eleitor continuar demorando para concluir a votação, mais uma vez será exibida a mensagem: o eleitor está demorando, não votou. Bem, se o presidente já tentou ajudar, mas mesmo assim o eleitor continua apresentando dificuldade ou se recusa a votar, a votação vai ter que ser suspensa. Para isso, quando o terminal do mesário exibir a pergunta: o eleitor está votando?, o presidente deve apertar a tecla Corrige e digitar o código de suspensão, que é composto pelo número 5, repetido 12 vezes, e depois apertar a tecla Confirma para suspender o voto. Não se preocupe, porque o código de suspensão também vai estar escrito numa etiqueta colada no terminal do mesário. E é no terminal do mesário que vai aparecer a mensagem: o eleitor não votou, não entregar o comprovante. Aí o presidente deve apertar a tecla Confirma. Nesse caso do presidente suspender o voto sem o eleitor votar, o comprovante de votação não será entregue e ele pode retornar para tentar de novo até o final da votação. O fato deve ser registrado em ata. Situação 2. O eleitor não vota para todos os cargos. O presidente deve aguardar que apareça no terminal do mesário a mensagem: o eleitor está demorando, votou parcialmente. Em seguida, deve apertar a tecla Confirma. No terminal do mesário, aparece a pergunta: o eleitor está votando? Se o presidente já tentou ajudar e ainda assim o eleitor não concluir o voto, também será necessário suspender a votação. Para suspender a votação, o presidente deve apertar a tecla Corrige, digitar o código de suspensão e depois apertar a tecla Confirma. O terminal do mesário vai exibir a mensagem: o eleitor votou, pode entregar o comprovante. O presidente deve, então, apertar a tecla Confirma. Essa situação também deve ser constada em ata. E atenção! O voto não registrado é considerado nulo. Informe ao eleitor que ele não poderá votar novamente e entregue o comprovante. A justificativa deve ser feita por eleitor que está fora do seu município de votação. Algumas pessoas votam na zona rural e no dia da eleição estão na zona urbana, ou vice-versa. Essas pessoas não devem fazer a justificativa na sessão eleitoral. Se nessa hipótese o eleitor tentar justificar, a urna aceita a justificativa, mas ela não será válida, não será processada no cadastro de eleitores. Afinal, o eleitor está no município onde vota, só não está no seu local de votação. Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, sobretudo quando nenhuma das suas digitais for reconhecida pelo sistema biométrico, mesmo que esteja portando o título eleitoral e documento oficial com foto, o presidente deverá observar sua foto no caderno de votação, interrogá-lo sobre os dados do título, do documento oficial ou do caderno de votação e confrontar a assinatura constante destes documentos com aquela feita pelo eleitor na sua presença. Também fazer constar da ata os detalhes do ocorrido. A impugnação à identidade do eleitor, que pode ser formulada pelos membros da mesa receptora de votos, pelos fiscais ou por qualquer eleitor, será apresentada verbalmente e antes dele ser admitido a votar. Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, o presidente deve solicitar a presença do juiz eleitoral para a decisão. Nesse caso,
O eleitor é convidado a aguardar até que o juiz chegue para resolver o problema. Enquanto isso, a votação prossegue normalmente. Só serão admitidos a votar os eleitores cujos nomes estiverem cadastrados na sessão. Se o mesário estiver tentando localizar o nome do eleitor no caderno de votação e não o encontrar, deve consultar a lista que há no final do caderno de votação. Caso o nome do eleitor esteja nessa lista, informe-o de que ele não poderá votar e deve procurar o cartório eleitoral após as eleições para ser orientado sobre o motivo do impedimento. Se o nome do eleitor não constar nem dessa lista no final do caderno de votação, tente habilitá-lo a votar. Se, ao digitar o número do título do eleitor no terminal do mesário, o presidente verificar que o nome do eleitor está no cadastro da urna, deverá autorizá-lo a votar e a ocorrência deve ser anotada na ata. Mas, se o presidente verificar que o nome do eleitor não está no cadastro da urna, a votação não será permitida. E atenção, se no caderno de votação estiver escrito a caneta que a inscrição está cancelada ou suspensa, o eleitor não poderá votar. Oriente-o a procurar o cartório após as eleições. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a votar, os quais serão submetidos à decisão do presidente da mesa receptora, não sendo a Justiça Eleitoral obrigada a fornecê-los. Para votar, serão assegurados ao eleitor com deficiência visual a utilização do alfabeto comum ou do sistema Braille para assinar o caderno de votação ou assinalar as cédulas, se for o caso. O uso de qualquer instrumento mecânico que portar ou lhe for fornecido pela mesa receptora de votos. O uso do sistema de áudio disponível na urna com fone de ouvido fornecido pela Justiça Eleitoral. O uso da marca de identificação da tecla 5 da urna. A Justiça Eleitoral providenciará fones de ouvido em quantidade necessária para atender à demanda específica de cada local de votação. Portanto, o eleitor só deverá utilizar fone de ouvido fornecido pela Justiça Eleitoral. Verifique se o eleitor com deficiência visual necessita de habilitação do áudio e se tal condição foi informada previamente à Justiça Eleitoral. Nesse caso, o áudio é habilitado automaticamente. Se o eleitor não tiver informado sobre a deficiência, digite o código formado pelo número 8 com 12 dígitos. Não se preocupe, esse código vai estar impresso numa etiqueta que é colada no terminal do mesário. Depois que o código é digitado, aparece a mensagem áudio habilitado. Para desabilitar o áudio, digite novamente o mesmo código. Comunique o fato imediatamente à coordenação do local. A votação deve continuar com a urna funcionando com sua bateria interna. Deve-se registrar em ata o horário exato do início e do fim do período de falta de energia. Verifique se o cabo está conectado à tomada de forma correta. Se o problema persistir, comunique o fato imediatamente à coordenação do local. A votação deve continuar e a ocorrência deve ser registrada em ata. A partir desse momento, nenhum eleitor deve ser habilitado. Se houver eleitor votando, aguarde que ele complete seu voto. Durante a votação do eleitor, se a urna desligar, o voto não é registrado e ele deverá votar novamente. Fique atento. Se a luz vermelha começar a piscar no terminal do mesário, comunique imediatamente a coordenação do local de votação. Desligue a urna e registre o fato em ata.
Aos mesários é proibido o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido, de coligação ou de candidatos. Aos fiscais, apenas são permitidos no crachá o nome e a identificação do partido ou da coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário ou qualquer inscrição que caracterize pedido de voto. Aos eleitores, somente é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência por partido, coligação ou candidato, revelada pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Importante, aos mesários é proibido comentar sobre política, candidatos ou partidos e induzir votos, inclusive nas redes sociais. A prática é considerada crime eleitoral. O período da votação se encerra às 5 horas da tarde, mas é normal que ainda haja eleitores na fila para votar ou justificar. O secretário, então, distribui senhas, sempre obedecendo a ordem, do último até o primeiro eleitor. Ele também deve recolher os documentos de identificação para garantir o direito do voto. Atenção! As senhas só devem ser distribuídas a partir das 17 horas. Nada de fazer isso uns minutinhos antes, ok? Outro aviso importante: caso ocorra defeito na urna eletrônica, faltando apenas o voto de um eleitor para finalizar a votação, esta será encerrada. Nesse caso, o eleitor receberá o comprovante de votação e assinará o caderno, mesmo não podendo votar. O fato deverá ser constado em ata. Para evitar problemas, é recomendável que o último eleitor a votar na sessão seja um mesário. Lembramos que nem sempre o mesário vota na sessão em que trabalha. Fique atento a este fato. O presidente deve reter uma via do BU para conferir o resultado da sessão no portal do TSE na internet, no endereço www.tse.jus.br. As outras duas vias do BU, mais o boletim de justificativa, são encaminhados para a Justiça Eleitoral. Agora, o sistema mostra uma mensagem na tela terminal do eleitor, solicitando a retirada da mídia de resultados. E aqui faço uma ressalva muito importante. A mídia de resultados só pode ser retirada da urna quando o sistema mostrar essa mensagem no terminal do eleitor. Assim que a mensagem for exibida, pode romper o lacre da tampa e retirar a mídia. Depois, é só colocar a tampa e lacrar de novo. Esse lacre de reposição da tampa deve ser rubricado pelo presidente da mesa. A mídia de resultados deve ser acondicionada em embalagem própria, que precisa ser lacrada. E atenção! Se a sua sessão de trabalho vai funcionar na zona urbana de Vitória da Conquista, a mídia de resultados será recolhida em separado por um representante do cartório eleitoral. Esse representante vai entregar um recibo ao presidente confirmando que está de posse da mídia de resultados. Assim que aparecer na tela do terminal do eleitor a mensagem de agradecimento, pode desligar a urna eletrônica. Coloque a chave, gire e espere um pouco. Depois, tire a chave da urna e desconecte a tomada. Vamos ver agora como embalar a urna na caixa. Bem, algumas tarefas dos mesários ainda precisam ser cumpridas. Vejamos. No caderno de votação, os mesários devem escrever a expressão "não compareceu" ou NC no espaço da assinatura dos eleitores que faltaram. Mas atenção, o caderno de votação é para ser utilizado também no segundo turno, se houver. E, com a votação biométrica, fique atento para escrever "não compareceu" ou NC apenas para o campo do eleitor cujo comprovante de votação permanecer no caderno, já que, com a identificação biométrica, o eleitor não precisa assinar o caderno de votação. E ainda, não é para destacar nem inutilizar os comprovantes de votação que sobraram. Na capa do caderno, anote a quantidade de eleitores que compareceram.
secretário não pode esquecer de preencher a ata. Esse item merece uma explicação especial. Vamos acompanhar. A ata é um documento importantíssimo e não deve deixar de ser preenchida em hipótese alguma. Nela devem ser mencionados todos os fatos relevantes que ocorrerem durante a votação. É uma espécie de diário da votação. Durante o dia, o secretário deve anotar tudo que vai constar na ata. Essa anotação pode ser feita, por exemplo, num papel para rascunho. Encerrada a votação, a ata deve ser preenchida. Vamos continuar falando sobre o encerramento da votação. Deverão ser colocados em envelopes próprios a zerésima, as 2 vias do BU, o boletim de justificativa e os requerimentos de justificativa eleitoral preenchidos. Esses envelopes devem ser guardados na pasta malote. Também devem ser guardados nessa pasta o caderno de votação, a ata devidamente preenchida, canetas, almofada para carimbo, requerimentos de justificativa eleitoral em branco, lista de candidatos, senhas em branco, cartilha para mesários, crachás, avaliação para mesários devidamente preenchida e réguas. Lembre-se de dobrar com cuidado a cabina de votação. Ao final dos trabalhos, o presidente deverá entregar, mediante recibo, a cabina de votação, a pasta malote e a caixa da urna ao coordenador do local. E atenção, o presidente deverá guardar consigo, até a conclusão dos trabalhos de apuração dos votos, o recibo assinado pelo coordenador. Afinal de contas, o recibo é a prova de que o presidente entregou ao coordenador do local o material da sessão. Bem, agora você já sabe qual o seu papel no dia da votação. E lembre-se, este treinamento também é válido para o segundo turno das eleições, se houver. Bom trabalho!